Meu nome é Viviane, sou aluna do curso de Engenharia de Produção pela Univesp, no Polo de Perus. Iremos apresentar o nosso trabalho do curso de Projeto Integrador, que tem como tema a preservação de áreas verdes urbanas e utilizaremos como ferramenta a arborização como combate a ilhas de calor. Esse é um problema que vem ocorrendo há algum tempo devido ao crescimento desordenado da população nas cidades, acarretando em problemas na qualidade de vida das pessoas, que são essas ilhas de calor que estão se formando nas cidades, devido à devastação de áreas verdes. Olá, eu sou o Robson Ribeiro e eu vou falar um pouco sobre as ilhas de calor. As ilhas de calor são regiões que têm a sua temperatura mais elevada em relação às áreas vizinhas. Se caracterizam por uma cúpula de calor que ficam em torno dessas regiões, impedindo com que temperaturas mais amenas cheguem até essa comunidade onde estão localizadas as ilhas de calor. Através desse estudo foi verificado que as ilhas de calor se concentram nos grandes centros urbanos, porém têm se expandido para as periferias, o que impacta na saúde e no conforto das pessoas que habitam nessas regiões, porque devido ao aumento da temperatura e aos malefícios que as ilhas de calor causam na saúde das pessoas, essas pessoas sofrem de diversos fatores que são mal-estar, desidratação, falta de concentração, cansaço, entre outros que as ilhas de calor causam nas pessoas que habitam nessas regiões. Os principais atingidos são aqueles que estão no fator de risco, que são as crianças, os idosos, grávidas, pessoas com doenças crônicas. O nosso trabalho tem como objetivo utilizar a arborização para redução dessas ilhas de calor e promover a integração da sociedade para a preservação dessas áreas verdes nas periferias, fazendo com que se mantenha a qualidade de vida nessas regiões e com que as ilhas de calor não se expandam para as outras regiões. Uma dificuldade encontrada foi a falta de conhecimento da população para esse tema e a falta de interesse e de engajamento de toda a sociedade na preservação dessas ilhas, dessa área verde que já se encontra nessas regiões. No local estudado, que no caso é o bairro de Perus, foi verificado que há uma boa arborização. Porém, com o crescimento da população e com o surgimento de novas residências, essas áreas verdes têm diminuído, o que já é um fator que indica uma possível aumento dessa possibilidade de haver essas ilhas de calor também nas periferias. Verificando a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, nós vemos que ela se encontra na 5ª posição com maior cobertura vegetal, perdendo para a cidade de Belo Horizonte, que é a que possui a maior extensão de cobertura vegetal nos centros urbanos, o que é um fator muito preocupante, porque uma cidade desse tamanho tem perdido espaço para a urbanização de uma forma não planejada. Nós verificamos que as ilhas de calor ocorrem principalmente porque os materiais utilizados para a construção absorvem o calor emitido pela luz solar e eles não refletem novamente esse calor. Esse calor é armazenado e durante a noite ele se dissipa no ar, fazendo com que a temperatura se mantenha elevada durante o dia e durante a noite. Agora,
nós vamos falar um pouco sobre a arborização e por que ela é essencial para o combate e para o bem-estar da população. Eu sou Paulo Nascimento. Vamos continuar aqui então falando sobre o nosso projeto. Vamos falar um pouco então sobre a questão da qualidade, dos benefícios que essas árvores trazem para nossas vidas no dia a dia, na nossa rotina. Então vamos nos perguntar, quem de nós não prefere estar no trânsito ou em qualquer meio, né? Circulando, caminhando, enfim, no meio urbano, né? Quem de nós não prefere estar em meio a árvores, numa praça arborizada? As árvores nos proporcionam, além de tudo que já foi falado, além da contenção das ilhas de calor, deste fenômeno, temos que pensar também o que ela nos traz, o que elas nos trazem de qualidade de vida. E as árvores estão aí voltadas para questões socioeconômicas, para questões sociais, questões de convívio, até mesmo a sensibilidade que nós temos no meio ambiente, né? A qualidade do ar e a temperatura, a sensação térmica, tudo isso sofre influência diretamente das árvores. E não deixemos de lembrar também que a sombra, uma simples sombra que é proporcionada, né, por uma árvore, parece besteira, mas é algo que nos proporciona também essa sensação, né, de uma temperatura melhor, sem falar de questões também como a arquitetura, né? A arquitetura e o urbanismo, se nós formos ver ali medidas de intervenção, enfim, para deixar a cidade mais bonita, os ambientes mais legais, vamos perceber que um dos meios mais utilizados é o plantio de árvores, né? Temos diversas espécies, as coloridas, né? São diversas cores, e tudo isso são benefícios, sem falar que não podemos esquecer que é um recurso finito, do qual depende a nossa sobrevivência. Meu nome é Rafael, vou dar continuidade ao trabalho, falar um pouco mais dos benefícios que a arborização urbana nos traz. Além da preservação da fauna com os benefícios ecológicos, nós temos também a questão do embelezamento das vias públicas, a melhoria da qualidade do ar, a remoção de poeira da atmosfera, a diminuição da poluição, tanto poluição sonora quanto a poluição atmosférica. As árvores também absorvem o CO2, o gás responsável pelo efeito estufa. Também nos traz o conforto térmico, pois geram sombra e aumentam a umidade relativa do ar. Assim, geralmente conseguem reduzir a temperatura ambiente. Alguns estudos apontam 5 graus, outros 8 graus, já é uma grande diferença. Um ambiente, por exemplo, a 30 graus, próximo a alguma árvore pode chegar a 22. Nós temos também a proteção contra a chuva, com a absorção da água, que evita alagamentos, e a corrosão do solo. Olá, meu nome é João Paulo e a gente traz como conclusão uma proposta de intervenção. O nosso grupo enxergou alguns pontos que poderiam receber essa intervenção através de algumas propostas de investimentos em áreas verdes urbanas para manutenção e manejo. Um dos pontos que iremos abordar é a flexibilização de legislação específica para manejo, supressão e manutenção de áreas verdes e plantio de árvores em terrenos particulares. O outro ponto seria a destinação do IPVA, que hoje os carros são os principais causadores de poluição no cenário urbano, no caso restrito da capital, São Paulo, porque eles são grandes emissores de CO2, óxido de chumbo, óxido de mercúrio e monóxido de carbono, e a destinação de parte da porcentagem do IPVA se destinado para manutenção e investimentos em áreas verdes. Outra proposta de intervenção seria E a nossa questão maior é que falta o engajamento do poder público e da sociedade civil nesse processo. Então a gente pede que tenha ações coordenadas tanto do poder público, envolvendo a sociedade civil, para especialização de manejo e mão de obra especializada e integração entre ambos. E é necessário também que, através do conceito de cidades inteligentes, a gente possa utilizar a tecnologia para a viabilização de manutenção e controle de podas
e procurar sanar as questões fitoterápicas e fitossanitárias das árvores. Ok, obrigado.